Olá, seja muito bem-vindo. Estamos em 40 dias de propósito e essa semana é a semana do discipulado. Meu nome é Vivian Ribeiro e nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa semana e daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. 40 dias de propósito na nossa campanha Por que Estou na Terra? Quando nós pensamos em discipulado, nós precisamos entender que discipulado não tem a ver só com comportamento, mas também com o coração. É de dentro para fora. Quero começar com um versículo que está lá em Colossenses, versículo 2, capítulo 7, estou lendo na Bíblia Viva, e o texto diz assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Que texto maravilhoso! Raízes fortes para ter uma copa de árvore e frutos saudáveis. É isso que nós vamos falar aqui nesse tempo. Este propósito do discipulado, ele quer focar você, que você está na terra simplesmente para ser semelhante a Jesus. Quando nós pensamos em discipulado e você está aí com o seu encontro, célula, pequeno grupo, que delícia! Eu invadi aí a sua casa nesse tempo. Para mim é um privilégio poder estar partilhando disso bem pertinho de vocês. Mas quando nós pensamos na base do discipulado, tem a ver com isso. Vocês entraram num lugar e vocês estão aprendendo, sendo ministrados. Daqui a pouco vocês vão ensinar, daqui a pouco vocês vão ministrar, um crescendo com o outro. Por isso que eu gosto de pensar que discipulado ele existe em 3 eixos, né? O eixo pessoal, eu vou decidir as escolhas que eu vou ter, Jesus em nós. É o eixo educacional, eu vou escolher, eu vou definir que aquele mês, ou aquele ano, ou aquela semana eu vou me dedicar a algo, vou fazer a leitura de um livro, vou estar dentro de um ajuntamento na minha igreja, vou ensinar ou vou aprender. Então, é um experimento educacional. E também o crescimento tem a ver com o relacional. Pessoas maduras para nos acompanhar. Gosto de uma frase de John MacArthur Jr., ele vai dizer o seguinte: discipulado é a prática aliada à posição. Esta deve refletir uma experiência progressiva. Quando pensamos a respeito disso, eu preciso ter práticas que também delimitem a minha posição, meu posicionamento. Então, como o discipulado tem a ver com se parecer com Jesus, Jesus vai ser o alvo da nossa conversa nesse dia, né? Porque Jesus foi aquele que, além de ser filho de Deus, foi encarnado, ele viveu como um de nós. Então, ele tem plena autoridade para poder nos ensinar a respeito disso. Então, quando nós pensamos que Jesus, e ele vai dizer isso várias vezes, que ele não faz nada que não tenha visto ou ouvido seu Pai fazer ou falar. Jesus tinha essa plena identificação. Então, para eu ser parecido com Jesus, a primeira coisa eu preciso entender que eu tenho um Pai e Ele vai me ensinar a crescer, Ele vai me ensinar a ter raízes fortes, não é? No caso de Jesus, a gente pega esse acróstico Pai, e quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele passou por alguns ambientes que de alguma maneira foram como ferramentas para forjar aquilo que o Senhor tinha como missão na vida dele. Por exemplo, o P de Pai, nós vamos nos lembrar que Jesus passou por um jardim, não é? O Getsêmani. Não foi um lugar de dor, mas foi um lugar que de alguma maneira refinou aquele coração perfeito de Jesus, 100% homem, 100% Deus. O A da palavra Pai é que Jesus atravessou um deserto. Jesus foi tentado e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e ele venceu. Para quê? Não só para falar que ele era o Filho de Deus, mas para dar a mim e a você a vitória sobre a tentação. E o I da palavra Pai significa que ele foi até a cruz. Então estes ambientes de alguma maneira delimitam, que mostram para nós, na verdade, refletem para nós que nós vamos viver também ambientes onde algo vai ser forjado dentro e que aos poucos todos verão aquilo que produzirá a partir daquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. C.S. Lewis tem uma frase bem interessante, ele vai dizer o seguinte: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, não por aquilo que ele é, mas que através dele eu posso ver tudo ao meu redor.
Uau, é através de Cristo, que possamos ter o olhar de Cristo, os ouvidos de Cristo e as experiências dele. Você tem 3 pontos aí importantes no nosso estudo desse dia. Primeiro, que Deus Pai, aquele que nós vamos receber e vamos trazer o reflexo dele através de Jesus, ele vai trabalhar na nossa vida, ele não promove dores, ele não promove tribulações, ele não promove tentações, porque Deus é Deus, dele só pode sair bondade. Mas ele se utiliza de ambientes assim para nos mostrar coisas. Por exemplo, problemas para ensinar a que venhamos a confiar nele. Você está com um problema? Esse problema não foi originado por Deus, mas Deus está junto para te dizer, confia em mim. Talvez Deus olhou e você olhou para todos e tudo e esqueceu de que você precisa confiar em Deus. Um texto muito lindo em Marcos 14, 32, 33 vai dizer: Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então no jardim, na aflição, no problema, o que Jesus fez? Buscou a Jesus e confiou nele. 2. Na tentação, vamos aprender a obedecer a Deus. E aí a gente vai para o deserto, quero ler o texto de Mateus 4:1, que vai dizer: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante aqui que é o próprio Espírito quem leva, mas nesta hora Jesus pôde então dar respostas em obediência. Então, ambientes de tentação não é um caos na sua vida, é ali que você se posiciona para obedecer. E terceiro e último, ofensas para te ensinar a perdoar. Como Jesus foi ofendido na cruz, ele foi visto como um maldito na cruz, mas ali ele liberou uma palavra de perdão. Então esses 3 ambientes, eles te ensinam e eles fazem com que você reflita a vida de Jesus. Eu confio em Deus em ambientes de tribulação. E aí você vai ver toda a diferença. Eu obedeço a Deus em ambientes de tentação. E eu vou ver toda a diferença. E talvez eu libere perdão nos ambientes de ofensa. Você está passando alguma ofensa? Hoje você teve uma ofensa? Ai, foi um caos hoje. Não, foi uma oportunidade para você exercer o perdão. Amém? Então, Jesus vai dizer lá em Lucas 23:10, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha só, com o passar desses ambientes, Jesus foi percebendo a presença de Deus. Essa semana você vai ficar mais sensível para perceber que tudo que você já viveu, toda a sua história, com ou sem Jesus, elas te levam para Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, fulano tá no mundo, né? Fulano tá fora da igreja, mas gente, é o mundo que arrasta a gente para Jesus porque nada se compara à presença de Jesus. Não existem respostas no mundo para a presença de Jesus. Então, por quê? Porque em Deus, através de Jesus, eu recebo vida. E terminando o nosso estudo, eu quero falar um pouquinho dessa palavra vida, que é um outro acróstico que eu quero trabalhar com você. Vida, visão. Para eu ter a vida de Jesus na minha vida, eu preciso ter a visão de Jesus, do reino, todas as vezes. Quando a gente diz, isso está produzindo um peso de glória, né? Peso e glória, parece que não combina. Mas é que o ambiente está tão cheio da presença de Deus e eu consigo perceber Deus e isso vai trazer vida. Como que a gente passa um dia inteiro sem perceber a presença de Deus? Sabe, se você está lá no meio do seu dia e você não teve uma paz, uma alegria, não sentiu a presença de Deus, para tudo. Vai para o banheiro, talvez, da sua empresa, ou vai para um lugar tranquilo na sua casa e começa a buscar. Deus, eu quero essa glória, né? Eu quero te ver, porque você não vai sobreviver ao caos do mundo sem entender a presença de Jesus. Marcos 14:36 vai dizer, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Chame pai de paizinho. Para no teu dia e fala assim, pai, tô aqui. Não consigo produzir, tô triste, tô angustiado, tô com um caos dentro de mim. Às vezes a gente passa tão passivamente o dia, não tem um dia sequer que Deus não fez para você ficar triste. Não existe dias assim. Se você ficar triste porque você não buscou a presença dele. Um outro texto de 2 Coríntios 4:17 vai dizer assim, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Já pensou? Uma glória que pesa mais que os sofrimentos?
Pensando em vida, o I significa intenção. E significa que eu preciso ter o foco na palavra de Deus. Eu não posso pegar a Bíblia para ouvir uma história ou ler uma história. Eu tenho que ter uma intenção de me encontrar com Jesus. Cada vez que eu abro um texto, seja no seu iPad, no seu celular, eu preciso abrir e ter uma intenção para com Jesus. E o texto que eu quero conversar com você, Marcos 14, 49. Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisavam ser cumpridas. Toda a escritura será cumprida, então tenha uma intenção de ler e saber que isso é uma promessa para você. O D de vida significa devoção. Eu preciso ter uma vida de devoção. Eu preciso ter um diário de oração. Eu preciso ter o meu momento devocional. Tem gente que fala assim, mas eu fico pensando em Jesus o dia inteiro. Ok, mas se você para focar naquilo que Jesus tem para você, não é você quem vai dizer, não é você quem vai pensar, não é você quem vai fazer. Quando você para e dá uma devoção a Deus, Ele quem faz. Ele que fala, Ele que cura, Ele que transforma a sua vida. Essa é a diferença. O texto, Mateus 14, 32, Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Eu preciso ter este momento. E o A, vida, né? A última palavra significa a ação, que tem a ver com eu buscar um amigo espiritual. Ninguém vai muito longe sozinho. Você pode ir longe, mas se você tiver alguém perto de você, você vai muito mais longe. Então, em Marcos 14, verso 33, o texto vai dizer que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Busque um amigo espiritual. Busque alguém maduro. Ele não é perfeito, mas ele vai ser maduro. Então, para que a vida de Jesus seja produzida em mim, primeiro eu tenho que ver Jesus em todas as coisas, buscar da sua presença. Eu tenho que ter uma intenção ao ler da palavra, eu tenho que ter uma vida de devoção, uma vida diária, uma vida onde eu tenha na minha agenda o lugar para ouvir Deus. Você pode até botar assim na sua agenda, né? Fazer compras, ter reuniões, desenvolver trabalhos, horário de ouvir Deus. E eu preciso também ter aquilo que eu chamo de ação. Eu vou atrás de um amigo espiritual. Eu sou um amigo espiritual. Por que é que eu tenho que ter essa vida de Jesus em mim? Porque Jesus está nos ensinando e Deus está nos orientando a termos uma vida íntegra para que a igreja, né? Porque a igreja é quem vai subir com Jesus, possa se encontrar então perfeita. Termino com este texto de Efésios 5, 25 a 27, o texto diz assim: entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja, essa é você. Estes são os seus que estão agora aí na sua casa ou no seu lugar de encontro. Esta sou eu, a igreja, a noiva. Por que é que eu tenho que focar uma semana em discipulado? Porque eu tenho que focar uma semana me parecendo mais com Jesus? Porque a igreja toda é santificada, a igreja toda é lavada. Sabe aquela frase que diz que a roupa suja, né, de um passa na casa da outra, do casa do outro, então? Então, o que significa? Que se a minha casa, se a minha vida tiver um caldo sujo, vai passar na sua, porque somos igreja. Não importa se talvez tenhamos até de ambientes diferentes, somos a igreja de Cristo. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que esse movimento é um movimento santo de preparação para a vinda de Jesus. Por que você está na terra? Você está na terra para forjar, ser forjado e ser refinado para ser uma igreja perfeita ao Senhor. Amém? Eu quero fazer com você, e aí o seu líder também vai depois te orientar, algumas perguntas. A primeira delas diz assim: você está tendo um momento de intimidade com o Pai? Uau! Você vai dizer, não, eu tenho, mas é uma pergunta mais para refletir do que para responder. Um tempo genuíno com Deus, sabe aquele ponto que você tem assim que você chora, né? Que você pode conversar com Ele? Segunda pergunta, compartilhe como você tem amadurecido através de problemas, tentações e ofensas. De repente o seu líder tem uma história para contar. Não é? Mediante aquilo que nós ouvimos aqui, você pode partilhar nessa hora também. A terceira pergunta, você tem um discipulador? Você tem um amigo maduro, um amigo espiritual? Ou você é um amigo espiritual?
Às vezes a gente quer muito ajuda, né? Ah, me ajuda igreja, me ajuda discipulador, me ajuda amigo, mas você vai perceber que quando você começar a ajudar, muitas coisas vão mudar. Mas é uma pergunta para ficar aí no seu coração. Quarta pergunta: se você está num processo de discipulado, se você já tem um discipulador, se você já tem sido acompanhado por alguém, a minha pergunta é: você está então cuidando de alguém, como eu mesmo disse anteriormente? Comece a focar numa busca e num olhar para você mesmo. Eu posso, eu sou capacitado por Jesus, por causa do Espírito Santo, a ajudar alguém. E a quarta pergunta é se você tem participado de tudo que a igreja tem para te oferecer, né? A igreja tem multiformes ambientes de crescimento, cursos, encontros, retiros, palestras. Você tem participado disso? O que você já fez? O que foi bom para você? O que você faria de novo? Dê uma olhada naquilo que a igreja tem para te oferecer, porque nós estamos aqui como igreja para te estimular. Queridos, foi um super prazer estar aqui com você. Eu espero do meu coração que o Espírito Santo esteja falando com você. Nós estamos aqui na Terra para quê? Para sermos Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória e que essa semana você possa vivenciar experiências novas, experiências sobrenaturais com Jesus, simplesmente porque você percebeu o Pai trabalhando através de todos os seus ambientes em você e porque você também está vendo a vida de Jesus sendo expandida em você. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero terminar orando sobre você, sua casa, seu ministério e tudo que você chama seu, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque nós estamos nesse ambiente, Pai, onde nos foca a percebermos o Senhor. Cada semana estamos sendo desafiados, Deus. Nós não estamos sendo esticados, nós não estamos nos sentindo pressionados. Pelo contrário, nós estamos sendo conduzidos pelo Teu Espírito a vivermos os melhores dias da nossa vida. Eu oro a Deus por cada homem, mulher, jovem, ancião, criança, adolescente, qualquer pessoa que está agora nos ouvindo, líderes, liderados, em nome de Jesus, Espírito Santo, conduz a verdade. Traga a verdade, alinhe a tua verdade, o que os céus estão dizendo a nosso respeito nesta hora. Nós estamos aqui na terra, Deus, para vermos a tua igreja se aperfeiçoando. Eu oro e eu peço que o teu Espírito, na leveza que ele traz, na alegria que ele traz, possa nos proporcionar um crescimento supernatural, mas sobremaneiramente espiritual. Assim eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe você. Nos encontramos por aí.